Você já parou para observar como as grandes transformações da vida costumam chegar? Elas não anunciam sua entrada com estrondo ou aviso prévio. Elas surgem no silêncio, naquilo que cresce sem que ninguém perceba. Imagine agora uma cozinha fria, onde o tempo parece ter estagnado. Sobre a bancada, um punhado de farinha repousa, inerte, densa, sem qualquer sinal de vida. Tudo ali está parado. O ar está estático. O ambiente, desprovido de qualquer som, é um cenário de espera absoluta. Mas, exatamente neste silêncio, algo invisível começa a atuar. É o momento antes do movimento, antes da expansão, onde a realidade ainda não revelou sua nova forma. O que você vê é apenas o começo de um processo que, aos poucos, altera a estrutura do que parece sólido. A mudança não exige espetáculo. Ela simplesmente acontece. Célula por célula, fibra por fibra, no rigor da quietude. Observe a bancada. Sinta o peso dessa imobilidade. O que está prestes a acontecer aqui não será visto, mas será sentido em cada parte do que virá a seguir. Agora concentre sua atenção em um único elemento. Um punhado de fermento. Entre os dedos, parece insignificante, quase nada. É um grão seco, uma partícula que, sozinha, não carrega peso nem volume. No entanto, observe como essa pequena porção detém uma energia contida. O enigma reside justamente em sua escala. Como algo tão minúsculo, quase imperceptível ao olhar, possui a capacidade de alterar estruturas densas e rígidas. Quando este elemento entra em contato com a massa, o processo é imediato. Ele não apenas se deposita, ele penetra. O fermento busca as fibras, infiltra-se nos espaços vazios e começa a reagir. A massa, antes inerte, sente o impacto. Moléculas se chocam. A estrutura que era sólida começa a ceder. Não há barulho, não há atrito, apenas uma expansão constante e silenciosa. O fermento não se contenta com a superfície. Ele se espalha, ocupando cada milímetro, forçando o que estava comprimido a ganhar espaço. O que era apenas um pó inerte, agora começa a reagir ao toque desse agente invisível, transformando radicalmente a própria natureza da mistura enquanto se expande sem parar. A mulher na cozinha de pedra começa o seu trabalho. Ela posiciona a tigela pesada sobre a bancada. Com movimentos precisos, ela retira a farinha de um saco maior. Uma medida, depois a segunda, e finalmente, a terceira medida cai no recipiente. O som é seco. Um baque surdo contra a cerâmica fria. Ela nivela o topo com a lateral da mão. O volume da farinha é vasto, uma montanha branca que ocupa quase todo o espaço disponível. Ela está sozinha. Apenas o som da sua respiração acompanha o movimento rítmico das mãos que peneiram o pó fino. A tarefa exige foco total. Ela não olha para os lados, seus olhos estão fixos no centro da tigela. O contraste é evidente. A imensidão da massa acumulada diante dela e a quietude absoluta da casa ao redor. Ela precisa lidar com toda essa densidade. Uma quantidade que seria suficiente para alimentar muitos, mas agora, sob o seu comando, torna-se apenas o alvo de uma transformação que ela mesma planejou. Ela alisa a superfície da farinha, criando uma depressão central. A poeira suspensa no ar reflete a luz fraca que entra pela fresta da janela. Tudo está pronto para a próxima etapa. Ela pausa por um segundo, as mãos ainda cobertas pelo pó branco, sentindo o peso e a resistência da matéria que espera pelo que virá a seguir. A mulher volta sua atenção para o pequeno recipiente ao lado. Ela estende a mão e colhe uma pitada de fermento. Entre o polegar e o indicador, o volume parece inexistente, um grão quase invisível que desafia a lógica do peso. Ela mantém a mão suspensa sobre a imensidão da farinha. Há uma tensão silenciosa neste momento. De um lado, a montanha branca, densa e estática, que ocupa toda a tigela. Do outro, o punhado ínfimo, uma partícula que carrega uma promessa de mudança radical. Ela observa a própria mão. O fermento não cai imediatamente.
Ela o segura, deixando que a luz lateral destaque a textura granulada dessa pequena porção. O contraste é absoluto. A massa, em sua rigidez, aguarda algo que ainda não compreende. Ela sente a resistência do ar, o peso do silêncio na cozinha de pedra. O fermento é apenas um ponto escuro contra a alvura da farinha. Ela ajusta a posição dos dedos, calculando o ponto exato onde a transformação deve começar. Cada nervo em sua mão está tenso, consciente de que o que ela segura agora, embora pareça nada aos olhos comuns, é o único elemento capaz de romper a imobilidade daquela massa. Ela respira fundo, estabiliza o pulso e mantém o foco, preparando-se para romper a barreira entre o inerte e o vivo. Os dedos da mulher tocam a superfície fria. O fermento entra em contato com o pó denso. Ela pressiona. O movimento é circular, lento, exigindo força para vencer a resistência inicial da farinha. As juntas dos seus dedos ficam rígidas sob a pressão. Ela empurra a massa contra as paredes da tigela, girando o recipiente com a mão esquerda, enquanto a direita trabalha o núcleo da mistura. O pó, antes seco, começa a ceder. Ela faz uma dobra, depois outra. A farinha se agrupa, oferecendo uma resistência firme que exige que ela utilize o peso do próprio corpo para continuar. Ela não para. O ritmo é constante e metódico. A cada ciclo de compressão, ela sente a textura mudar sob a pele, perdendo a aspereza inicial e tornando-se mais coesa, quase elástica. Ela afunda os nós dos dedos no centro, trazendo as bordas para dentro, incorporando cada partícula do fermento. O som é um roçar surdo e contínuo, o atrito das fibras secas sendo vencido pela insistência do seu movimento. Ela respira de forma compassada, sincronizada com o esforço. O trabalho é exaustivo, mas necessário. Ela não busca velocidade, mas sim a integração completa. A massa, antes uma montanha imóvel, agora começa a ceder à vontade das suas mãos, transformando-se em uma unidade compacta que carrega, escondida em seu interior, a semente da mudança que ela acaba de introduzir. A mulher retira as mãos. A massa agora repousa no centro da tigela, uma esfera densa e compacta. Ela se afasta um passo. O silêncio na cozinha de pedra torna-se absoluto, quase pesado. Não há movimento externo nem som de trabalho. Apenas a luz da tarde incide sobre a superfície da farinha, revelando minúsculas partículas de pó que ainda flutuam no ar. Mas, lá dentro, na estrutura oculta, algo começa a despertar. As moléculas de açúcar e fermento colidem em um ritmo frenético e invisível. O calor residual das mãos da mulher ainda pulsa na massa. A inércia é apenas uma fachada. O silêncio da cena cria uma expectativa opressiva. A tigela parece vibrar sob a própria densidade. Cada segundo que passa é um acúmulo de energia. Ela observa a borda da massa, procurando qualquer sinal de vida. Nada se move, mas a pressão interna aumenta. O ar ao redor da tigela parece mais denso, saturado por uma tensão invisível. É o momento de maior quietude, onde a resistência da matéria é testada pelo desconhecido. Ela mantém o olhar fixo, os ombros levemente contraídos, esperando o primeiro sinal de rompimento dessa imobilidade. A massa é um campo de batalha silencioso, onde a transformação trabalha nas fibras, preparando o terreno para a expansão que virá. O tempo parece suspenso, medido apenas pela respiração lenta da mulher e pela intensidade do que acontece dentro da tigela. De repente, a superfície lisa da massa sofre uma ruptura. Uma fenda pequena aparece no topo, abrindo-se como uma ferida viva. O silêncio da cozinha é quebrado por um estalo sutil, o som das fibras sendo forçadas a ceder. A massa, antes rígida e imóvel, começa a ganhar vida própria diante dos olhos da mulher. Ela observa enquanto a estrutura densa perde sua forma original, empurrada por uma força invisível que vem de dentro. A crosta, que parecia sólida, estica-se. Bolhas de ar minúsculas rompem a superfície, criando relevos que se movem com uma lentidão hipnótica. O volume começa a aumentar.
não de forma caótica, mas com uma determinação constante que desafia a resistência do material. A tigela, que antes continha a massa com folga, agora parece pequena demais. A matéria cede, expande e reclama cada centímetro de espaço. É um espetáculo de superação. A rigidez da farinha sendo derrotada pela atividade frenética do fermento. A mulher recua um passo, surpresa pela rapidez da mudança. Onde havia peso e densidade, agora existe uma leveza crescente, quase porosa. A massa respira, empurrando as paredes do recipiente com uma força que parece impossível para algo tão simples. Cada fibra se estica, cada molécula se reorganiza, em um processo que transforma a resistência em crescimento. A cena é um choque visual. A natureza da mistura mudou completamente. E o que era inerte agora pulsa com uma vitalidade que domina todo o campo de visão. A força interna não encontra mais limites. A massa, agora inflada e porosa, pressiona a borda da tigela com uma pressão implacável. O limite do recipiente é superado. Uma porção da massa dobra sobre a borda, escorrendo como uma onda lenta e densa. A gravidade puxa o excesso, que se espalha sobre a mesa de pedra. Ela observa a matéria crescer, ocupando cada centímetro disponível, dominando a superfície com sua nova consistência. O volume original foi multiplicado, a densidade rígida de antes desapareceu, dando lugar a uma estrutura aerada, viva e em constante movimento. A massa sobe, expande e transborda, desafiando a capacidade física do que a continha. Ocupa o ar, ocupa o espaço, ocupa a própria visão. É o ponto de ruptura total, onde a transformação se torna absoluta. Não há mais retorno ao estado de inércia. A mistura mudou de natureza, de densidade, de presença. Ela estende a mão, tocando a borda da massa que agora cobre a mesa. O calor emana da superfície, um sinal claro da atividade incessante que ocorre no interior de cada fibra. A cozinha parece menor diante da expansão. O que antes era um punhado de pó inerte, agora é uma massa plena, vitoriosa, que reclama o seu lugar no mundo. O transbordar preenche a cena, uma prova física de que a mudança, quando genuína e profunda, não pode ser contida por fronteiras ou recipientes. A transformação atingiu o seu clímax, revelando uma nova realidade que não admite mais a forma anterior. A mulher retira as mãos da massa, observando o resultado daquela alquimia invisível. O que ela vê sobre a mesa de pedra não é apenas alimento, mas a materialização de uma lei silenciosa. O reino de Deus funciona exatamente desta forma. Ele não irrompe com o som de trombetas ou o peso de exércitos, mas atua como aquele punhado de fermento misturado à farinha. Uma única palavra de verdade, um gesto de honestidade ou um ato de amor genuíno entra na rotina comum e começa a reagir. A mudança ocorre na estrutura interna, fibra por fibra, sem que o mundo ao redor perceba o momento exato da virada. A clareza surge quando notamos que a nossa realidade cotidiana está sendo reconfigurada por dentro. Onde antes havia rigidez, agora há espaço para algo novo. Onde havia inércia, agora existe um movimento contínuo que altera a natureza das nossas escolhas. A esperança não é um conceito abstrato, é uma força operante, como o fermento que garante que a massa cresça até transbordar. Entender esse processo transforma a nossa percepção sobre o tempo e o esforço. O impacto é súbito. Percebemos que Deus não precisa de grandes palcos para operar a transformação profunda. Ele atua nas frestas do dia a dia, nos pequenos encontros e nas decisões silenciosas que tomamos. A realidade se expande, não por força externa, mas pela presença constante e imparável de uma verdade que, uma vez introduzida, recusa-se a permanecer contida. Agora, feche os olhos e pense na sua própria mesa. O que compõe a sua farinha diária? Quais são os compromissos, as tarefas e os encontros que preenchem o seu tempo? Muitas vezes, a pressa nos cega para a ação silenciosa que ocorre bem debaixo dos nossos narizes.
Onde você tem permitido que a verdade de Deus entre e reconfigure o seu caminho? Talvez seja naquele gesto de paciência que você escolheu manter em uma discussão, ou na decisão de perdoar quando a lógica dizia para revidar. Essas são as porções de fermento que você introduz no seu cotidiano. Observe o movimento. Note a mudança de textura na sua própria vida quando você escolhe agir conforme a verdade. Deus não espera um momento grandioso para começar a trabalhar. Ele espera que você abra espaço, que você misture o fermento na massa pesada das suas obrigações. A transformação está acontecendo agora, no silêncio da sua rotina, fibra por fibra, decisão por decisão. Não deixe que o ruído do mundo abafe a expansão do reino em você. Permita que a mudança alcance cada canto, cada fresta, até que a sua realidade transborde algo novo, algo vivo e vitorioso. Se este conteúdo trouxe luz ao seu dia a dia, inscreva-se no canal agora. Acompanhe nossas reflexões semanais e mergulhe mais fundo nas verdades eternas que moldam a nossa jornada. O seu próximo passo de crescimento começa com um clique. Esteja conosco e continue a observar o fermento agindo em tudo o que você toca.